Fala galera, aqui é o Salso, eu estou trazendo para vocês mais um episódio de Saiu e Você Não Viu. Dessa vez, Murdered Soul Suspect, né? Desenvolvido pela Airtight Games e publicado pela Square Enix. Então primeiro a gente vai vir aqui no Options, PC Options. Legal isso, que tá bem separadinho as coisas. Não tem tanta opção, mas já é impressionante pro estilo de jogo que é ter essa quantidade de opções. O jogo consegue ser bonito. Não é um Watch Dogs da vida, um Metro Last Light ou um Wolfenstein New Order, mas ainda assim tem as suas opções aqui. Então vamos lá, aqui eu tenho Screen Resolution, também 80p, Full Screen, Vertical Sync ligado ou desligado, Motion Blur. Na maioria das vezes o Motion Blur ele atrapalha se você tiver uma máquina um pouquinho mais fraca. Ele vai atrapalhar porque ele vai comprometer a sua taxa de frames, então você pode desligar. Já não afetando tanto assim o seu desempenho, você tem a incandescência, que afeta a quantidade de luz que os objetos geram. A partir daqui a gente começa a ver que a Airtight Games optou por ir pelo lado AMD, né? A oclusão ambiental de alta definição já é meio datada, de 2009. A gente está aqui no High, tem a basicona, Screen Space Ambient Occlusion. Agora, a HDAO não é a melhor de todas, não é a mais atual é a Horizon Based Ambient Occlusion, que é da Nvidia, baseada em horizonte, é muito melhor nesse aspecto. Você pode deixar essa ligada porque ela já é bem antiga. Distorção, você pode deixar ligado ou desligado, não vai afetar tanto o desempenho assim da sua máquina. Então chegamos aqui no famigerado anti-serrilhamento, que como vocês podem observar eu estou rodando ele aqui em EQAA 4F16X. Você pergunta assim, o que é isso? Pois é porque essa modalidade aqui, esse modo, ele é a mesma coisa que o MSAA, tá? Só que ele consome basicamente a mesma coisa da placa, ele melhora o gráfico consumindo a mesma coisa da placa. É interessante porque ele foi desenvolvido para AMD na época, ele foi feito para a série HD 6900 e dali para frente todas as placas rodam na boa o EQ. Só que o que acontece? Como isso já está meio datado, você percebe nas recomendações mínimas desse jogo que dá para você jogar até mesmo com placas AMD da série 3000. Se eu não me engano, o mínimo é a 3870 e o recomendado já é da série R9, entendeu? Tipo, o recomendado da Nvidia é GTX 660. Eu não vejo necessidade, na minha opinião, isso é overkill, cara, porque eu boto isso aqui no máximo no EQAA, ligo tudo, eu tô numa 580 GTX e ainda assim eu não sinto diferença se eu desligar ou colocar no MS4X, entendeu? Eu jogo Watch Dogs no MS4X e quando eu troco uma chavezinha eu sinto diferença. E nesse daqui eu boto no 8X, no 16X e já não tô sentindo diferença. Então, ou seja, se você tiver uma máquina mais antiga, tá tranquilo, pode colocar qualquer um deles que raramente vai afetar o desempenho. Aí nós temos aqui o detalhe de nível de textura, né? O filtro anisotrópico, que o meu está em 16x. O filtro anisotrópico, que tem como função suavizar ângulos oblíquos que estejam a muita distância. Tá? Então, tipo, você não precisa colocar ele em 16x, na maioria das vezes isso não vai afetar as coisas que estão próximas. Esse é um jogo que muitas das coisas estão próximas, então você não vai ver uma grande necessidade. Você pode abaixar ele na boa, que não vai dar problema, a não ser que quando você esteja numa parte mais de mundo aberto do jogo, você queira observar as coisas ao fundo com mais detalhe. Aqui é a qualidade da sombra, obviamente. Então, esses três últimos aqui, se você sentir que você está tendo problema de desempenho, você sempre pode abaixar qualidade de sombra. Você pode inclusive desligar a sombra se você quiser, se você não fizer tanta questão disso. Qualidade do shader e a qualidade de partículas. Lembrando que se você desligar a qualidade de partículas, certas habilidades, né, certos efeitos especiais de habilidade vão ficar bem modestos. Às vezes quando você bota lá embaixo no low, né, o que vai acontecer é ele
simplesmente colocar o famigerado placeholder, né? Ele colocou aquele efeito ali somente, um efeito tosquinho, somente para você saber que a habilidade está em uso, né? Mas se você tiver condições, por favor, coloque no high, porque esse jogo é muito bonito, ainda mais em termos de ver. Principalmente a parte do rubor. Se você tiver que desligar o rubor, pode acontecer de você não ter uma experiência interessante. É o Bloom, né, que é o rubor. Game Options, só tem o controle aqui, as configurações do controle. Eu posso colocar para teclado movendo para o lado, mouse keyboard, né? E posso voltar para o gamepad. Legal, eu gosto quando eles fazem uma interface que mostra, né, uma imagem do controle mostrando o que cada coisa faz. A única parte que me incomoda é que aqui o layout eu tenho que escolher, né, pegada sulista e padrão. Só tem esses dois, não dá para você remapear. O mesmo vai para o teclado, tá? Você vê que ele está até grayed out aqui, está apagado, porque não tem outra opção, tá? Então você tem que se contentar com isso aqui. Mas não é um jogo complexo, como vocês podem ver, tem poucos comandos aqui de coisas que você tem que fazer. Eu prefiro jogar ele no controle, porque de qualquer forma, não é um jogo de tiro, vamos começar por aí. Murder Soul Suspect não é um jogo de tiro, então é tranquilo, você joga no controle, vai lembrar um pouquinho LA Noire nesse ponto. Audio Video Options, tá ali o ajuste de brilho. Se você quer deixar ligado as legendas ou não, recomendo deixar ligado a legenda, pois o jogo não está em português. Ele foi traduzido, ele encontra-se em 7 idiomas diferentes, ou seja, traduzido em 6, né, o original dele em inglês, e 6 idiomas dublados. O polonês não foi incluído nisso. Aqui volume de voz, volume de efeitos especiais, volume da música e o volume principal. Você pode abaixar tudo de uma vez com o Master, né? Padrão, créditos e é isso aí. Beleza. Então vamos continuar de onde eu parei. Para a galera que clicou para pular pedaço das configurações, sejam bem-vindos a Murdered Soul Suspect. Eu estou um pouquinho além do início do jogo, tá? Bem pouquinho mesmo. Sejam bem-vindos a Salem, Nova Inglaterra, né? Localizado na região da Nova Inglaterra, nos Estados Unidos. E aqui eu posso apertar o botão para revelar o que alguma coisa aconteceu. Existe uma memória aqui. Todo esse lugar, vocês podem observar ali no cantinho, existe uma construção antiga, né, da antiga Salem, né, ainda aqui, espectral. Eu não posso atravessar elas e nem mesmo casas habitadas que não estejam com uma entrada visível. Essas construções, foi muito inteligente da parte deles em termos de design colocar essas construções, porque é uma maneira de você limitar o caminho do jogador, né? Porque você é um fantasma. Então se você não colocar certas construções para bloquear o caminho, você não vai achar coerente, né? Tipo, o cara é um fantasma, ele atravessa tudo, pô. Não, mas essas aqui são construções, edificações específicas desse mundo de limbo que se chama Dusk, né? Que você se encontra. Então vamos primeiro aqui, já está revelado. E você vê que agora eu tenho ali, ó, The End of Forever, o fim do para sempre. E aqui eu tenho as pistas, e aqui do lado eu tenho os side cases, que eu não estou conseguindo trocar. Aí troquei. E aqui eu tenho um apanhado de todos os collectibles que eu já adquiri desses side cases, dessas histórias, e que eu preciso pegar todos para abri-los. Mas é óbvio que tem alguns casos que estão trancados, né? E aqui as minhas habilidades, todas as que eu já tenho, né? O jogo conta com uma série de habilidades diferentes, tá? Desde a famigerada Iloclastia, que é você atravessar corpos materiais, né? A possessão espiritual, né? Além disso eu posso observar, ouvir em volta do possuído em questão, além de poder influenciar essa pessoa, ler a mente dela e até bisbilhotar outras coisas.
Fuga de demônios, eu posso, né? Tem várias coisinhas que você executar demônios. Poltergeist, que é você mover os objetos através da psicocinese espontânea. Além de poder teleportar de ponto A ao ponto B, a gente vai ver mais na frente, dentre várias outras coisinhas. O legal do Murdered Soul Suspect é que, embora ele seja paradão assim, o sistema de investigação dele te deixa ligado à história o tempo todo, sabe? Você se preocupa mais com o que está acontecendo ao seu redor, como a história está se desenvolvendo, do que você quebrando a cabeça tentando resolver uma investigação. Ah, mas a parte legal de um jogo de investigação não é você quebrar a cabeça investigando? Sim, ele tem esse elemento e concordo, essa parte é interessante. Só que não é igual L.A. Noire, que você fica rodando, as coisas estão mega escondidas, você não consegue resolver, perde um tempão, o jogo fica chato. O que eles fazem é, dá pra você encontrar as coisas, você vai encontrar as pistas, elas são bem claras. O que você precisa resolver é a ordem em que as coisas aconteceram naquele caso. E de qualquer forma você vai descobrir a ordem que aconteceu. A diferença é que se você errar bastante, você vai ter menos pontos. Se você acertar de primeira, você tem mais pontos. Aí você, depois de jogar o jogo inteiro, você vê quantos pontos você fez. Só isso, mais nada. Isso incomoda algumas pessoas. Eu saí do corpo dele. Agora eu posso ir no outro, só que como o papo era dos dois, né? Ele já não me mostra mais nada. Eu ainda tenho ali influenciar, observar, né? E o bisbilhotar. Mas aí o jogo já vai me mostrar qual é a função mais interessante ali. Olha aqui, ó. Perdidão aqui, ó. Né? Então, vou ter sempre mais alguma informação, mais alguma pista pertinente ao caso. Vamos lá. Você não vai sair correndo, obviamente, embora você possa. Eu acho sensacional. O fantasma corre, né? Tipo, ele ainda está ligado às leis físicas normais, como gravidade. Então eu tô preso ao chão, eu tô andando pra lá e pra cá. Bom, aqui nós temos Mind Read, leitura mental. Eu posso ler 2 vezes. Né? Todo personagem. Can't be real. It's like we're all in a daze out here. We're looking for a weapon? They said he didn't even bring one. E é importante você saber isso, de que são só 2, porque depois que você pega isso, você não perde mais tempo, enfim, possuindo o mesmo cara e tentando ler a mente dele várias vezes. Can't be real. It's like we're all in a daze out here. We're looking for a weapon? Alguns vão falar a mesma coisa com a mesma voz, o que me impressiona, né? Tá aqui o meu corpo. Esse pedaço aqui eu já investiguei tudo, então por isso que não tá com nada demais. Mas assim, uma das coisas que impressiona, além do gráfico, óbvio, é porque o jogo ele é mundo aberto, né? Mas ele é um mundo semi-aberto. Ele lembra muito o Tomb Raider nesse aspecto, né? Algumas partes você consegue chegar, mas outras vão estar sempre bloqueadas. Isso aqui eu acho sensacional. Não sei se está dando para vocês verem direito. São esses espíritos, ó. Ali, ó. Parados. Ó. Conforme você vai se afastando, eles aparecem de novo. Ali em cima tá o cara no barco. São outras almas perdidas nesse limbo, né? Tem essas marcações pelo mundo, algumas são importantes e relevantes, tá? Elas ficam nas paredes. Não tem nenhuma aqui agora para eu mostrar para vocês, mas elas chamam bastante atenção. Bom, então, ou seja, trata-se do quê? Suspense policial sobrenatural, né? E você, o investigador Ronan O'Connor, era um bandido antes de se tornar um detetive. Um amigo dele é que meio que convence ele a se juntar à força policial. Por consequência, esse passado obscuro dele não é nada bem visto entre outros membros do departamento. E por essa determinação que ele tem em investigar tudo mais, tudo isso culminou nessa morte dele prematura durante o exercício do dever.
vendo? Essas são as marcações que eu falei. Então posso aqui, ó, coletar as mensagens da menina. Aqui tem outra pista. Essas almas aqui, né, essas nuvens espectrais que ficam aqui, tá vendo que tá aparecendo ali esconder-se? Elas servem para você teleportar entre elas e servem para você realmente se esconder de quê? De demônios, tá? Esses demônios vão aparecer quando você estiver nesse modo aqui, tá vendo? Eu aperto o botão, o ombro direito do controle e escurece um pouquinho, tá vendo? Isso revela a posição, até mesmo através de parede, das outras almas e, né, dessas outras nuvens espectrais aí que eu posso pular entre elas, e a posição dos demônios. É importantíssimo para você poder fugir deles. E finalmente, eu posso aqui interrogar outras almas para conseguir novos casos, digamos assim. O Ronan O'Connor, ele não pode sair desse plano enquanto ele não resolver os assuntos pendentes dele na Terra. Então, ele está procurando aí o assassino dele para poder, né, seguir aí a luz no fim do túnel. I knew it. Look, I'm in a similar situation. Now, I used to be a detective. Let me take a look around and see if I can find anything that will help you make sense of all this. I don't even know where you'd start. Is there anything you remember? It doesn't matter how small. Sometimes the tiniest detail is all it takes. I remember lots of people. And this rowboat. Everyone was scared. And I keep seeing the name Mana Hansen. That's a start. Let me see what I can do. Então aqui você tem o primeiro caso aqui opcional, né, uma missão extra. E a pergunta que eu preciso responder é como esta senhorita na praia morreu. Então tem que investigar o caso e descobrir como é que ela morreu. Então vamos tentar encontrar algumas pistas. This is her obituary. O obituário dela. She died when a rowboat capsized and sank. Her body was Morreu num barco que virou e afundou. What was she doing on a rowboat? O corpo dela nunca foi encontrado. O que ela estava fazendo nesse barco, né? Vamos tentar descobrir. Velas. Um monte de velas foram deixadas aqui ao longo dos anos. Elas parecem ser velas votivas. Parece um tipo de memorial. Oil of some kind. I'll bet people left more than just this around here. Finding that stuff could help piece things together. Ele diz que encontrar outros memoriais como esse podem ajudar a descobrir o que aconteceu. Aqui um quadro. Um quadro dos sobreviventes do Mount Hazard. É o nome do barco. Então, uma vez que eu acho que eu já tenho todas as pistas coletadas, eu volto aqui para perto da pessoa e tento encontrar uma resposta, né? Então tá aqui, ó. Tem uma das pistas que eu ainda não encontrei. Por isso que ela tá com esse cadeadozinho aqui. Pode ser uma coisa crucial. Então vamos tentar achar ela. Então resulta que a última pista estava até mais perto do que eu imaginava. Aqui, ó. Tá em cima do barco. Só que ela tava muito escondidinha aqui, ó. Então eu tava passando aqui do lado e não tava vendo direito. Mas, ó. There's a note. You will be deeply missed. You are a Um hero buquê to us all. com um papel dizendo que ela vai ser lembrada. Você foi uma heroína para todos nós. Looks like more than one person owes her their lives.
Então ela salvou as pessoas, provavelmente, de alguma coisa, né? Eu presumo que ela deu a própria vida para poder salvar a galera durante o naufrágio, né? Então a gente tem aqui o grupo de pessoas. Eu tenho que escolher 3 pistas que vão determinar a ordem em que as coisas aconteceram. Eu tenho o buquê de flores, eu tenho o memorial e aqui, ó, o memorial, as velas, né? O obituário e o framed picture. Então eu vou começar pelo obituário, de repente. E eu acertei, ficou com essa marcação em verde aqui, né? Quando você erra, fica a marcação em vermelho. Vamos lá, primeiro obituário. Agora a gente vai marcar o grupo de pessoas, né? Porque isso vai explicar quem mais estava com ela no barco, né? E eu acertei. E agora a gente pode marcar alguma coisa que envolva todos eles, né? Só que aqui você vê que ele tem, ó, parece que é um tipo de tributo, né? Me pergunto se tem alguma coisa a ver com a garota. Isso é claramente uma dúvida dele, então pode ser que não seja, pode ser que não seja a resposta. Aqui eu tenho, ó, velas, né? Velas foram deixadas aqui por anos, mas parece ser um tipo de reza, né? Para algum tipo de reza. Também não explica nada. Agora esse buquê de flores aqui, ó, fala, ó, você vai ser lembrada, né, como uma heroína. Então acho que isso aqui dá muito mais informação, vou marcar ele. E eu acertei, ó. Did you find anything? That name you remember, the Mono Hanset? Turns out it was a steamer ship that sank right outside of Então basicamente aqui ele vai meio que explicar para ela o que aconteceu, né? Para ela não se sentir mal. Then how did I die? No, you didn't save everyone, but you were trying to. Your rowboat capsized. I can't swim. So I must have drowned. Tá vendo? Ela não sabia nadar, então na hora que o barco virou, ela morreu. No. Ela... Don't be. Thanks to you, instead of fear and sadness, I feel pride. If it weren't for you, I would never have known. Thank you from the bottom of my heart. I'm glad I could help. Aí. E agora ela vai. Aí. Salva, né? Caso encerrado. Então, pessoal, eu tô aqui nesse pedacinho. Vou mostrar pra vocês como é que funciona a mecânica de fugir dos demônios, né? Já tem um ali, ó. Aqui não dá pra eu atravessar porque tem essas poças, esse piche negro aqui, né? Então, praticamente uma armadilha. E deve te levar pro inferno, né? Com essas sombras negras aí descendo, provavelmente é isso. Então o ideal não é passar por ali. Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar... Pera aí que eu tô... Eu acho sensacional esse negócio da gravidade dele ficar caindo. Tentar chegar lá sem ser visto por ele, né? Então vou ter que esperar ele dar uma viradinha. Aí. E conforme você chega atrás dele, você... Opa, não rolou. Aí, consegui me esconder, mas agora tem que pular pro outro, senão ele vai me pegar. Tem que esperar ele parar de procurar pra eu conseguir executar ele. Acho que agora ele já não me acha mais. Acho que agora ele já se perdeu. Voltou pro ponto de origem dele. Então vamos tentar mais uma vez.
Esperar ele virar de costas. Chegar perto e executar. Opa, não rolou. Acho que eu não segurei o suficiente. Agora vou esperar ele voltar pra cá, que ele vai tentar me procurar. Não, acho que ele vai se perder de novo. Opa. Porque ele tá olhando pra cá. Mais uma vez. Na terceira a gente consegue. Esse é o máximo de ação que você vai ter nesse jogo. Ele ainda tem umas outras sessões de puzzle e tal. Tem um negocinho com um gato que você incorpora num gato que é legal pra caramba. Entendeu? Mas ele não oferece muita ação não. Ainda assim, na minha opinião, é bem legal. Aí conseguimos eliminar o demônio. Vale dar uma conferida, mas não pelo preço que ele tá atualmente. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um Saiu Que Você Não Viu. Murdered Soul Suspect. Não esperem um jogaço de ação, é um jogo de investigação, mas ele não é um jogo de investigação em que as pistas estão mega escondidas nem nada, é mais uma historinha que precisa ser organizada, tá? Ele tem os pedacinhos de ação que é, como eu disse, você fugindo dos demônios, mas é isso aí. A gente se vê numa próxima, um grande abraço, tchau, tchau.